cara do povo. ZLZN, a cara do povo. ZLZN, a rádio mais popular do Brasil. No ar. É coisa de louco! Não dá pra acreditar! Você sabia que existe campeonato de narigudos? A prova que escolhe o maior nariz do planeta é realizada anualmente na cidade de Langerbrook, na Alemanha, pelo Clube do Nariz de Langerbrook. Para definir o ganhador, são medidos o comprimento e a largura do narigão. Homens e mulheres podem participar. Acabou! É coisa de louco! Não dá pra acreditar! ZLZN, a cara do povo. Seus problemas acabaram. No ar. Super fácil! Soluções rápidas para problemas do dia a dia. Super fácil! Super fácil. Super fácil! Quer evitar mau cheiro dentro de calçados? Nada de talco? Pegue um sachê de chá ainda não utilizado e deixe dentro de cada calçado de um dia para o outro. O resultado é incrível. Você acabou de ouvir Super fácil! soluções rápidas para problemas do dia a dia. Super fácil! Super fácil. Super fácil! ZLZN, a cara do povo. ZLZN, a cara do povo. Vem aí, mais um programa exclusivo ZLZN. A partir de agora, você acompanha os principais destaques do site Imediato. Está entrando no ar. Resumo 24 horas. Muito bom dia, terça-feira, dia 18 de fevereiro. Bom dia, meu querido Elton. Bom dia para você que acompanha a nossa programação aqui na Rádio ZLZN. Tem um dia especial, tem um dia maravilhoso, tem um dia espetacular. E é claro, para você que quer ficar bem informado, é só conectar com a gente aqui na Rádio ZLZN. É isso mesmo, estamos com mais uma chance de fazerem as coisas darem certos no dia de hoje, viu? Então não perca essa chance. Agradeça a Deus por mais uma oportunidade, não esqueça disso. Vou desejar um bom dia logo aqui para Mara Santos, que já está conosco, já mandou a mensagem dela. Aproveitando, você já pode comentar na nossa transmissão, mas se preferir, manda também a sua mensagem para cá, através do número 984858526, 994858526, 993110060. Elton, foi passado o final de semana e ontem que eu não vi, parece que... Houve um equívoco. Empacou. Mano, muita coisa. Mano, os bastidores aqui estão pegando fogo. É isso mesmo, acontece. Aquela conversada básica, você sabe como é a situação quando a gente chega no trabalho, que é para dar aquela atualizada, né, nas situações. Né? Pra botar os babados em dia. Exatamente. Seja muito bem-vindo. Começa agora o Resumo 24 Horas. Já manda a sua mensagem pra gente. Abraão Cunha. Bom dia, minha querida. Você anda muito sumida. Bom dia, meu querido. Então, ontem eu tive um problema familiar, não pude vir. Hoje já estou por aqui, estarei com você durante a semana, trazendo informações. Muito obrigada pela sua audiência. Mais uma vez, você pode mandar mensagem para a gente no número 993110060. Manda aquela solicitação de reportagem, aquela sugestão de reportagem, denúncia, aquele vídeo curioso, vídeo de flagrante, sabe aqueles flagrantes que a gente consegue em câmeras de segurança? Manda para a gente também, que o site Imediato vai divulgar tudo. Você sabe que o site Imediato tem plantões diariamente de 7 a 1 hora da madrugada, então são muitas informações e você não pode ficar de fora. Então já ativa também o sininho, que é para quando tiver alguma transmissão ao vivo, você já ficar a par do que está rolando na cidade. E sabe que para ler matérias completas, todas as matérias completas, se atualizar de tudo que está rolando, não só no nosso estado, mas como no Brasil e no mundo, você pode também acessar imediatoonline.com. E hoje, Elton, vou trazer 2 destaques aqui, que é aquela velha história da Amazonas Energia, onde faltará energia em alguns bairros. Hoje,
até temos uma lista um pouco menor, viu? São José, lá na rua Londrina e na rua Ouro Preto. Temos também lá no Japim, hein? Japim, Ai. Rua Nova Brasília. Opa, passou longe da minha. Uma rua que tem acesso ali pela Avenida Tefé. Também vamos ficar sem energia ali no bairro Gilberto Mestrinho, lá na rua Suíça. Rapaz, Gilberto Mestrinho tem umas ruas com nomes de países, né? É igual lá no Parque das Nações, também é nome de países também. E eu acho tão bonito, porém a gente lê Rua Suíça, espero que não tenha nenhum buraco por lá, porque senão estraga Né? o país, né? A Suíça tá toda esburacada. Que nem um queijo suíço. Ave Maria. Mas olha, tem um detalhe aí que a gente, né, tá com um tempinho. Ó, o horário aí mais ou menos programado para essa manutenção, lá no São José é de 9 às 16h30, no Japim de 9 às 15 e lá no Grande Vitória, no Gilberto Mestrinho, de 9 às 16h30. A gente torce para que aconteça tudo dentro do programado e que a energia elétrica retorne aí, né, o seu abastecimento normalmente dentro do programado. Mas também tem um porém, porque hoje nós temos previsão de muita chuva na cidade. Exatamente, Então, isso pode atrapalhar, né? exatamente, esse serviço pode não ser realizado justamente por conta do tempo. Então, você precisa ficar atento. E vamos aqui para uma boa notícia. Mega Sena Opa! sorteia prêmio de 90 milhões de reais. O que você faria com tanto dinheiro? Rapaz, é tanto dinheiro que eu ainda nem sei direito o que faria. É muito dinheiro, ó. Ei, é muito dinheiro. Qual seria a primeira atitude? Rapaz, eu quero. Tu quer? Eu também quero. Pera aí. Rapaz, eu acho que primeira coisa era sair do aluguel. Comprar minha casa própria. Tipo assim, desfrutar do meu dinheiro depois de eu estar na minha própria sala ali, de boa. Resolver primeiro o problema. Agora eu vou sentar aqui, né, na minha sala, aí vamos botar tudo, vamos ver o que nós vamos fazer com o restante do dinheiro. Mas acho que o primeiro ponto, acho que é o sonho de todo brasileiro que ainda não tem sua casa própria, né? Ter aí uma casa, dar uma segurança, uma boa localização, uma casa numa boa localização, que a gente possa acreditar que tenha um pouco mais de segurança, né, para dar qualidade de vida para a família. Acho que é o principal. Leandro Honorato, que também está conosco. Gente, então não perde essa chance. Hoje mais um sorteio da Mega Sena, desta vez com aqui 90 milhões de reais. Lembrando que as apostas podem ser feitas até 19 horas em loterias credenciadas, ou também pelo site, ou também pelo aplicativo do banco. O bilhete simples, com 6 números marcados, custa apenas R$5. Então, se tem aí sobrando, né? Se tá aí disponível na conta, tenta a sorte. Quem sabe você não fica... Pode até não receber os 90 milhões de reais inteiro, né? Porém, você tem uma grande chance ali de, pelo menos, pegar parte dessa fatia. Mas se você ganhar sozinho 90 milhões, lembra da gente aqui que a gente te alertou pra você ir jogar, tá bom? Mas manda aí menos, né? Porque a vida não tá fácil, né? Não gente. seja ingrato, não. E me conta, você que está aí nos acompanhando neste momento, se você recebesse hoje na sua conta 90 milhões de reais, o que você faria? É muito zero. Muito... Eu não fico atenta nem no zero, eu fico no milhões. No 9. O que você faria com tanto dinheiro? Eu nem sei também qual seria a minha primeira atitude, onde eu iria gastar esses primeiros centavos, esses Na verdade, eu acho reais. que a primeira atitude é ficar calado, né? Também, né? Porque é perigoso. Exatamente. Mas, inclusive, a Caixa Econômica também alerta que só tem um prazo de 90 dias para fazer a retirada deste prêmio. Já pensou a pessoa esquecer que tem 90 milhões de... Mano, eu fiquei pensando, a pessoa que ganhou na loteria, ela consegue esquecer disso, gente. Como é que eu pode, sei que minha conta tá zerada, mas eu vou lá toda hora. É isso, gente. Vamos para a notícia.
Mas me conta aí, viu? Quero saber, hein? 90 milhões é muito dinheiro. Manda sua mensagem aí, o que você faria com 90 milhões? Hoje, especificamente hoje, Esse 18 mês. de fevereiro de 2025, caiu 90 milhões na tua conta. Presta atenção, prêmio da loteria, não foi dinheiro que ninguém mandou errado, tá? Só um exemplo. E aí, o que você faria? É isso aí. Mas, gente, vamos falar de notícias. Ontem, mais um episódio de assalto à linha 640. Uma linha muito famosa em questões de assaltos. Infelizmente, a gente sabe que é uma rota que faz ali na zona norte da cidade. E ontem à tarde, passageiros acabaram sendo vítimas de um criminoso que entrou no ônibus, se passando por passageiro, para tocar o verdadeiro terror. São pessoas que estão voltando do trabalho, estão indo para o trabalho, indo para a faculdade, indo para a escola, mas fato é que a gente trabalha tanto para conseguir um celular bom. É necessário, né, gente? Hoje em dia é necessário a gente estar com um aparelho, não digo de última geração, mas, poxa, a gente trabalha tanto, por que não a gente se dá o luxo de comprar um aparelho? E aí vem um vagabundo desse e tira de pessoas trabalhadoras. E o Eudógio Gonçalves acompanhou toda essa situação e nós vamos ver agora na reportagem. Acabei de conversar com a cobradora e também com o motorista. Eles relataram para a nossa equipe de reportagem momentos de terror e pânico que eles viveram nas mãos de apenas um criminoso. Segundo informações repassadas à nossa equipe de reportagem, o elemento, ele anunciou o assalto aqui nas proximidades do viaduto do Manoa. O elemento embarcou no transporte coletivo como se fosse um passageiro comum. Sentou, passou a catraca, sentou, esperou o melhor momento para agir. E assim ele fez. Em poder de uma arma de fogo, ele ameaçou atirar nos passageiros que se negassem a entregar os seus aparelhos celulares. Também ameaçou atirar na cobradora e no motorista, caso a cobradora não entregasse a renda do coletivo. Agora, preste atenção nas horas. O crime aconteceu agora há pouco. 2h30 foi o horário que aconteceu mais um assalto a transporte coletivo aqui na capital amazonense. Como eu já disse, os passageiros, cobrador e o motorista viveram momentos de terror e pânico nas mãos de apenas um criminoso. E segundo informações repassadas pelos profissionais, o elemento desembarcou do coletivo e andou tranquilamente aqui pela Max Teixeira até entrar em uma área de mata. E desde então ele não foi mais visto. Agora, os profissionais estão registrando um boletim de ocorrência, porque caso eles cheguem sem esse BO na garagem, a cobradora, muitas das vezes, tem até que pagar a renda que foi levada pelo criminoso. Passageiros já nem registram mais boletim de ocorrência, porque muitos relatam que nada é feito quando se acontece um assalto a transporte coletivo. A gente pede e solicita que as autoridades possam resolver essa situação que infelizmente vem acontecendo constantemente aqui na capital amazonense, que é essa onda de assalto a transporte coletivo que acontece em nossa cidade. Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência imediato nas ruas da capital amazonense, mantendo você bem informado. Matéria completa já em imediatoonline.com. A sensação da insegurança que você tem ao pegar um coletivo é essa. A gente vê um motorista e uma cobradora que estavam trabalhando.
outras pessoas, passageiros que estavam no ônibus, provavelmente voltando ao trabalho, indo para o trabalho, indo para algum compromisso, e simplesmente são abordados de forma agressiva, violenta, porque eles são violentos, por causa de um celular, às vezes por causa de um relógio. Não é isso, Elton? Uma situação deplorável. Eu, particularmente, tem muita gente que acha que é frescura minha, porque eu escolho, às vezes, não andar com meu filho de ônibus. Mas é justamente por isso. Eu nem consigo imaginar uma cena, eu com meu filho que ainda tem 2 anos de idade, passar por uma situação como essa. E mais uma vez eu volto a falar aqui, já tivemos casos onde assaltantes mataram a vítima, uma pessoa dentro do ônibus. Eu nunca esqueço do caso do homem que tinha ido comemorar o aniversário, era o dia do aniversário dele. Ele saiu para comemorar. Ao retornar para casa, mais um assalto dentro do coletivo, e este homem tentou reagir e acabou sendo assassinado na frente da família, dentro do coletivo e na frente de todos os outros passageiros. Então, realmente é muito triste, é uma violência que, infelizmente, eu acredito até que precisamos de mais policiais nas ruas, precisamos de mais policiais que sejam mais convocados. Precisamos de mais guarda municipal, prefeitura, em vez de estar colocando essas pessoas para estarem lá, tirando sustento de outros. Tudo bem, vamos organizar a cidade, mas tudo também na base da conversa, na base da diplomacia, sem agressão. E aí eu acho que também tem que chamar outros guardas municipais para pelo menos colocar em um ônibus, em pontos estratégicos. Sérgio Almeida, muito bom dia, meu querido Sérgio Almeida, que está em Sorocaba, lá em São Paulo, está nos acompanhando. Gente, nós vamos falar também a respeito de um outro caso muito triste que aconteceu na tarde de ontem. Um bebê de apenas 5 meses de idade morreu ao ficar engasgado. Morreu engasgado, na verdade, durante a alimentação. E nós vamos acompanhar agora na reportagem de Eudógio Gonçalves. Nesse momento você vê aqui, ó, a equipe do Instituto Médico Legal que está chegando aqui na UBS para fazer o recolhimento do corpo dessa criança. Eu conversei agora há pouco, essa pessoa que você estava vendo, eu próximo dela, é a gestora aqui da UBS Major PM Sávio Belota, a gestora Lígia. Ela conversou com a gente aqui em off, ela não quis dar entrevista para a nossa equipe de reportagem, até porque ela precisa ali de autorização da Secretaria de Saúde para falar conosco, né? Mas ela relatou que a criança teria dado entrada aqui na unidade de saúde por volta de 1h30. Segundo informações também repassadas por ela, houve ali uma certa demora, né? Houve ali uma certa demora por parte da família para trazer essa criança aqui para a unidade de saúde, a UBS Major PM Sávio Belota. A gente não sabe ainda onde essas pessoas residem, se elas residem de fato aqui no bairro, se elas não conseguiram ir para um outro hospital, acharam que aqui eles iriam conseguir resolver a situação, mas segundo informações também repassadas pela gestora, a criança já chegou em óbito aqui na unidade de saúde. A gestora da UBS está ali à frente, né? A equipe do IML vai entrar aqui agora de marcha ré para receber o corpo dessa criança e você vai acompanhando ao vivo aqui na tela do site imediato. Nesse momento, uma viatura da Polícia Militar está chegando também aqui no local, Faraó, para também colher informações. Porque a equipe da Delegacia de Homicídios e Sequestros esteve aqui no local também. Eles estiveram aqui para averiguar a situação, porque se de fato seria uma morte ali
acidental, a morte dessa situação de a criança ter se engasgado, eles vieram para cá para colher essas informações. Vem aqui comigo, Farol, por gentileza, que a criança vai sair aqui por esse local, né? Os profissionais de saúde, eles estão ali ajeitando para que todo o procedimento seja feito ali. As portas aqui da UBS já estão abertas e você vai acompanhando ao vivo aqui na tela do site imediato o momento em que essa criança sairá. Uma criança de 5 meses, segundo informações preliminares que foram repassadas à nossa equipe de reportagem. Uma criança de apenas 5 meses que acabou vindo a óbito. Teria informação repassada para a gente, que ela teria se engasgado ali com mingau durante a alimentação e aí por esse motivo ela acabou vindo a óbito. É claro, essas informações já foram repassadas aqui também pela gestora da UBS Major Sávio Belota, que fica aqui no bairro Santa Etelvina, na zona norte da capital amazonense. Você vai acompanhando ao vivo aqui na tela do site imediato. A UBS fica aqui na rua Samambaia, aqui no Santa Etelvina. Quero agradecer a audiência. Infelizmente, eu imagino a dor que essa mãe, que esses pais estão sentindo no dia de hoje, mas uma situação lamentável. Infelizmente, nós estamos falando de um bebê de 5 meses de idade. A gente sabe que também tem todo aquele cuidado em alimentar a criança. Eu sei que muitas pessoas ainda dizem o seguinte, posso estar falando bobagem, muitas pessoas não vão gostar, mas muita gente ainda fala assim, eu cresci assim, meu filho vai crescer assim. Eu fui criado de tal forma, meu filho vai ser criado de tal forma. Mas, gente, o mundo evolui. O mundo evolui. O tempo que você nasceu, vamos supor o seguinte, do tempo da minha avó para o tempo da minha mãe, foi uma evolução. Do tempo da minha mãe até mim, foi uma evolução. E agora eu tenho um filho. Do tempo que eu nasci para o tempo que meu filho nasceu, houve também uma outra evolução. Hoje em dia é indicado que a criança comece a ser alimentada a partir dos 6 meses de idade. Justamente porque a criança ainda é muito imatura, os órgãos são muito imaturos. A criança ela está ali acostumada, ela já vem com aquele senso de alimentação daquele mamar, né? Do leite. Ela é o senso da criança que ela vai nascer e vai mamar. E talvez a gente não tenha certeza, né? Mas dizem que foi um mingau de arroz que deram para essa criança. Aí entra a questão da espessura daquele alimento, de como estava, como foi preparado, como foi dado a essa criança. E ali também tivemos a informação que foi demorado para chegar até a UBS. A criança já chegou sem vida na UBS. Então, gente, eu particularmente, eu em casa, eu tenho todo o cuidado. Eu já falo logo para a avó dele. Eu falei, a senhora não sabe socorrer ninguém na hora de um aperto. Então, é aquele cuidado para não acontecer. É o famoso remediar, não é isso, Elton? É isso mesmo. E é muito importante ter um cuidado, né? Por exemplo, eu tiro por mim, logo quando ficamos sabendo que ia ser pai, né? Minha esposa também ficou sabendo da informação, que a gente ficou sabendo que nós íamos ser pais. E aí, além da alegria, né? Mas teve também toda aquela preocupação de verificar, de conhecer, de buscar conhecimento, né? A criança ali, ela é muito pequena, como disse a Heloísa, ela está pronta para mamar. Ela ainda não está pronta para mastigar. Ah, mas é só um arroz. Gente, nós adultos, né? Às vezes está comendo aqui, conversando com alguém e aí vai para a fossa nasal, vai para as vias nasais. A gente fica desesperado porque dá um incômodo enorme. Agora pensa nas vias aéreas, nas vias nasais, ali na garganta de uma criança que é pequenininha, gente. Que é pequenininha. A gente já tem aí o órgão desenvolvido, mas e a criança que é tudo pequenininho?
Então, precisa ter um cuidado especial. Eu não estou culpabilizando os pais, longe de mim, muito pelo contrário, a gente sabe dos diversas nuances da vida de cada um, como diz o ditado popular, onde o calo aperta, né, em cada um, mas é preciso ter um cuidado específico, é preciso ter uma avaliação daquilo que você vai oferecer para a criança, daquilo que você vai dar de alimento, da consistência daquele alimento, de como foi preparado, né? Arroz é um alimento que, se ele não está bem cozido, ele tem, até pra gente que vai mastigar, há uma certa... A gente percebe, a gente costuma de... Você vai num restaurante novo, que você nunca foi, numa lanchonete, vai comer alguma coisa, olha, esse arroz tá duro, esse arroz tá... Olha, esse arroz tá papado, esse arroz tá isso, tá aquilo. Então a gente tem essa percepção, mas a criança não. A criança ela tá começando a ter ali o conhecimento dos alimentos, das consistências, e ela ainda vai ter que criar uma forma de lidar com aquilo. Exatamente. Às vezes a gente, Elton, acontece de a gente se engasgar com a própria saliva. Exatamente. Imagina um bebê. Imagina um bebê, gente. Então, para quem é mãe, para quem é pai, para quem cuida desses bebês, a gente precisa também se educar. Eu confesso que a minha gravidez inteira eu estudava bastante sobre alimentação, sobre amamentação, tanto que, graças a Deus, eu morria de medo, Elton, que eu ouvia muitos relatos de mães que tinham problema em amamentar por causa de fissuras e, entre outras coisas, dores. E, graças a Deus, comigo não aconteceu. Graças Maravilha. a Deus. Tanto que meu filho mama até hoje. Meu filho já tá É um quase... mamão. Já tá quase nos 3 anos. Então, gente, nós estamos falando de bebês. Todo cuidado é pouco. Claro que esse caso ainda vai também precisar ser investigado, até porque a criança vai passar por uma autópsia para ver se realmente foi por engasgo que ela veio a óbito. Teve também a demora da família levar até a UBS, mas a gente acredita também por conta da logística. Naquele momento de desespero, talvez tentaram salvar essa criança, mas se você também não tem as técnicas corretas, é um trabalho, digamos que... Não é um trabalho incansável, mas é um trabalho que não vai valer a pena. Se você não tem as técnicas... Exatamente, em vão. Quando você não tem a técnica correta, quando você não tem a técnica adequada, é como se fosse praticamente em vão, porque talvez você possa estar fazendo um movimento ou algo que vá agravar ou piorar a situação. Pode dar aquele efeito rebote, né? Exatamente. Em vez de ajudar, você vai estar ajudando a situação a se agravar. Então, todo cuidado é pouco. Agora nós vamos esperar também a autópsia desse caso para ver o que realmente aconteceu com esse bebê, mas de antemão eu desejo que Deus conforte imensamente o coração dessa mãezinha, desse pai que foi levá-lo ao hospital. Nós vamos, falando de violência, gente, até por conta do horário também, Elton, nós vamos falar a respeito de um caso que repercutiu muito nas redes sociais, em todos os veículos de comunicação, que a gente foca na violência. Agora há pouco eu estava falando sobre esse assalto à linha 640 e agora nós vamos comentar a respeito de um caso dessa médica que estava fazendo uma caminhada, quando foi abordada por bandidos, por criminosos, vagabundos, que na tentativa de um assalto, perceberam ali que talvez o de mais valioso que ela tinha era a aliança. Exatamente. E olha, vamos colocar o vídeo. Sim. E a gente comenta, porque realmente é uma situação assim muito, 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 muito delicada de se ver, de se acompanhar. Deixa eu colocar o vídeo aí pra gente acompanhar. Claro, você percebe as imagens embaçadas, porque as imagens são fortes. Então é impossível a gente mostrar a imagem Ela crua. começa a gritar. Mas a gente percebe ela no chão. Os chutes. Uma agressão. Uma agressão que, olha, eu vou te falar, hein, Elton? Talvez faltou uma agressão dessa dentro de casa. E aí ela começa a gritar, sabe, quando ela percebe, ó, o momento inicial, ele morde, ele já chega puxando a mão, ela diz que não tem celular, ele morde
o dedo dela, ele morde pra arrancar a aliança. Aí ela diz, calma, eu vou tirar. Tá difícil de tirar. O outro desce e dá uma pernada nela. E aí as agressões só se agravam ainda mais. Ó, eu vou tentar tirar. Covardes. Ela tá justificando, ela tá dizendo, calma, eu vou tentar tirar. Para você ver que não é uma situação isolada da nossa capital. Isso aconteceu em São Paulo. Olha. E aí o outro diz assim, vai, bate nela. Bate mais. Aí alguém assobia. E aí eles vão embora. 2 covardes. Gente, essa médica, ela ficou ela quebrou uma costela. Ficou com a gente fala de água no pulmão, né? O modo popular de falar. Ela deu uma entrevista para um canal. E ela disse que ela está com muita dificuldade de respirar, né? Porque ela pode vir a ter uma hemorragia. E tem a questão também da água do pulmão. Enfim, tem diversas questões. E fora o trauma, né? Fora o trauma e a questão ainda do desrespeito a uma senhora de 60 anos, uma médica de 60 anos que estava fazendo ali a sua caminhada matinal, que todas as manhãs ela fazia. Todas as madrugadas ela fazia logo cedo, antes de ir para o seu trabalho. Entendeu? Buscando ali qualidade de vida. Ou seja, nós estamos ficando, Heloísa, aprisionados enquanto os bandidos estão livres. Nós estamos aprisionados enquanto os bandidos estão livres. Porque a gente não pode mais fazer nada. Como você falou na primeira matéria, não se pode pegar um ônibus. Porque você corre o risco de ser assaltado no ônibus. Você não pode, né? Você diz que tem o critério de não estar saindo muito com seu filho para... Nós estamos sendo aprisionados pela bandidagem. Porque não se pode... A médica não pode mais fazer a caminhada dela. E ainda tem gente que comenta, era de madrugada, tá pedindo para ser assaltada. Você já viu muita gente fala isso, né? Tá pedindo para ser assaltada. Gente, é uma situação horrível de a gente comentar. Isso porque a imagem estava desfocada. Mas a gente está falando de uma mulher de 60 anos de idade, já uma idosa, que estava ali caminhando. Muitas das vezes as pessoas vão pela madrugada ainda, quando ainda está escuro, 5 horas da manhã, 5:30 da manhã, caminhar, porque é o horário que elas têm e elas preferem ir àquele horário, estão cuidando da própria saúde, estão tentando manter uma rotina. E aí você cai na mão de 2 vagabundos como esse, de 2 covardes como esses 2, que agrediram de forma tão truculenta essa senhora. Tudo por conta de um bem que nem sequer era deles. Então você veja só, como às vezes a gente fica realmente à mercê. Muitas das vezes, hoje em dia, a gente precisa andar com 2 aparelhos. O mais velho, sendo que o mais velho, aquele mais antigo, que também te custou dinheiro, você está escolhendo um aparelho para dar para um criminoso, um vagabundo. E muitas das vezes a gente ainda corre o risco de ser agredido. Além da agressão verbal, da humilhação, esses vagabundos muitas das vezes agridem fisicamente, que é ainda pior. E a nossa lei brasileira é muito falha. É muito falha. E aí vem, me perdoe, lá vai eu de novo buscar cancelamento. Porque vai vir novamente, aí vem direitos humanos, falar que tem que dar... Antes eu pensava muito, eu achava muito lindo, sabe, o trabalho de... tem um trabalho de ressocialização do detento, de dar oportunidade. Esquece. Pra mim isso aí já era, entendeu? Porque o bandido não tá pensando nisso, ele não quer profissionalização, ele não quer voltar, ele não quer depois de ser preso voltar. E outra, ele é muito mais caro do que um trabalhador. Manter um bandido desse preso é muito mais caro do que um trabalhador. Para a sociedade brasileira é muito mais caro economicamente. Então me perdoe, mas eu vou falar de novo, a única saída é matar. É duro, mas a única saída é matar. Olha o que aconteceu com o ciclista no início da semana passada.
Em menos de 2 semanas, gente, casos extremamente duríssimos. Novamente por causa de um celular. O cara não teve nem oportunidade. A moto passou ali. Ele sequer chegou a entender o que estava acontecendo, porque quando a moto parou do lado, atirou e pronto, acabou, pegaram o celular e já era, gente. E era mais alguém que estava ali buscando a sua qualidade de vida. Que não estava fazendo mal a ninguém. Provavelmente um indivíduo que não estava fazendo mal a ninguém. Estava ali buscando a sua própria qualidade de vida. E aí, gente, casos, sabe assim, que nos deixam verdadeiramente perplexos com o nível da situação que estamos vivendo em nosso país. É alarmante, é preocupante e infelizmente, a segurança não só da nossa capital, não só da nossa cidade, não só do Brasil, tá desse jeito. E aí vem a justiça também, vem as leis, vem alguém maior, vem alguém que está dentro de um Senado, de uma casa de deputados, de vereador, seja lá o que for, que deveria estar olhando para a sociedade de bem, e ainda diz o seguinte: a partir de hoje, a polícia não pode mostrar o rosto do criminoso. É por isso que muitas das vezes você vê alguma foto de alguma reportagem, de alguma live mesmo, de qualquer lugar, e aí a imagem do rosto do criminoso está embaçada. É por isso, porque tem uma lei por trás disso, que muitas das vezes penaliza os policiais. Assim como também quando os policiais prendem e a justiça vê motivos suficientes para deixar estes mesmos soltos. É uma humilhação para o policial. Eu, que inclusive tenho amigos policiais, alguns anos atrás eu conversava com alguns e muitos diziam: tu acredita que eu prendi aquele cara hoje? Olha ele passando. E o cara passava rindo. Não é isso. Tá faltando esse alinhamento aí daquele que prende, né? Daquele que executa ali o serviço de capturar o bandido, prender, e daquele que deixa ele à míngua. Porque um cara, uma dupla como essa, não merece. Vai ter, como é que chama? Audiência de custódia? Audiência de custódia. Responder em liberdade. Porque era réu primário. Não interessa! E a polícia não pode bater. Todos os atos têm suas consequências e esses caras têm que cumprir, têm que receber a consequência daquilo que fizeram. São extremamente violentos, matam por besteira. Matam por pouquíssima coisa. Não que por outras coisas seja justificável matar alguém, não é isso. Mas é em relação à violência mesmo, ao modo, à truculência com que agem. E como a nossa vida custa nada, pouco. Nada. Não tem mínimo valor. Na imagem, não dá pra gente perceber, mas na imagem sem o embaçamento, um desses indivíduos está com uma espécie de uma latinha na boca. Com certeza ele está inalando, cheirando alguma droga ali, fumando alguma droga, enfim. E isso gera uma indignação, porque, vai dizer, mas ele não estava consciente. Ele não estava consciente, estava drogado, então, pior ainda. Põe ele numa clínica de reabilitação. Pior ainda, porque não valoriza nem a sua própria vida. Vai valorizar de quem? Se está drogado, se ele está armado, e a todo momento... eu estive acompanhando ontem o dia inteiro esse fato. Alguns jornalistas chegaram a comentar que tem alguns momentos que ele ameaça tirar uma arma da cintura. Aí fica a violência, fica o corpo marcado, fica a história de vida dessa médica marcada, tudo jogada no lixo. Por causa de 2 indivíduos que sabem lá o que fazem da vida. Só fazem isso aí. E aí... a mão dela, tem imagens dela, porque a gente não conseguiu coletar aqui, mas tem imagem, a mão tá toda mordida, porque eles viram que a aliança tava difícil de sair, e em um determinado momento, no desespero, ela diz: calma, eu vou tentar tirar. Até isso, ela se propôs a ajudar uma pessoa. Calma, eu vou tentar tirar. Ele morde o dedo dela para arrancar a aliança. Ela tava com 2 alianças, uma parece que era do casamento, outra parece que era da mãe, de herança, alguma coisa assim. Tem um lado afetivo também, que é jogado no lixo. É jogado no lixo. É horrível. Infelizmente, mais uma vez eu falo que não é um caso isolado de Manaus,
nem do Amazonas. A gente pode observar isso no Brasil inteiro. E por isso a nossa imagem é tão suja para outros países. As pessoas veem o Brasil o país da festa, mas também o país da violência. E só, parece que a gente não tem mais nada de utilidade para o restante do mundo. Essa é a verdade. Infelizmente é isso. Luísa, vamos amenizar, que senão a gente vai levar o dia inteiro aqui para falar disso. Na verdade, deixa eu aproveitar, só mandar um alô aqui pro pessoal lá da Cidade Nova, que está acompanhando nossa programação aqui. Pessoal lá do Estúdio W. Estão ligados lá, pessoal do Estúdio W. Inclusive, coincidentemente, eu já estou com a minha xícara aqui do Estúdio W, que eu ganhei do meu amigo Wilkerson. Você que quer gravar aí a sua música, quer ensaiar com a sua banda, só entrar em contato com o 92641755 ou lá no Instagram, Estúdio W_ZN. Um abraço pro pessoal do Estúdio W. É o estúdio que o pessoal sempre fala que é o bom, bonito e barato. Um estúdio super de qualidade. E agora, inclusive, estão oferecendo serviço de iluminação também para eventos. Olha aí. Maravilha. Gente, mas muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco. Lembrando, você pode mandar mensagem 994858526, 993110060. Manda a tua solicitação de reportagem, a tua sugestão, aquele vídeo curioso, aquele vídeo que você quer que o site Imediato divulgue nas redes sociais. Você quer que nossos repórteres comentem também a respeito disso e leve esse tipo de crime, esse tipo de flagrante para todo o país, para todo o mundo, que a gente sabe que o site Imediato tem muita gente que nos acompanha, graças a Deus. E mais uma vez eu agradeço pela sua audiência. Amanhã nós voltamos com mais um Resumo 24 Horas, trazendo as melhores informações. Melhores não, gente. As informações principais que aconteceram na nossa capital, no estado e no mundo. Desde já, muito obrigada. Manda sua mensagem pra gente. Daqui a pouco tem banzeirão. Comigo. É comigo a salada. Tem forró, tem brega, tem bolero, é um banzeirão, é um verdadeiro banzeirão. Porque o banzeirão é isso. Quando ele bate, quando ele vem, é aquela onda que sai trazendo tudo. E aqui toca forró, toca brega, bolero, pagode. É do A ao Z, do Y ao X, do Oiapoque ao Chuí. É música de verdade, com qualidade. E tem informação e tem horóscopo também pra você acompanhar. Uma fuleiragem que só ele sabe fazer. É verdade, é comigo. Mais uma vez, muito obrigada. Amanhã eu volto com mais informações. Um beijo e um abraço. Que seu dia seja maravilhoso. ZLZN, a rádio mais popular do Brasil.